boa noite. Eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Art Delivery. O propósito desse canal é fazer com que vocês adquiram obras de arte com mais consciência e segurança. E entender que a arte tem várias linguagens. Então, se a gente tem essa flexibilização de entender que tudo que é produzido por alguém de forma elaborada e passando uma mensagem, é uma obra de arte. Então não é diferente na culinária. E por isso hoje eu trouxe aqui a Tânia Borges, que é do Quintal da Luzia, e vai contar a história dela na culinária e, em particular, a história do acarajé. Tânia Borges, muito obrigada por você ter vindo aqui no nosso escritório. Imagina, é um prazer enorme. Aliás, a Tânia Borges tem uma banca lá na Praça Benedito Calixto, onde ela faz comida baiana, e ela fica bem atrás da minha banca, e é uma delícia. Então a gente tem uma amizade muito bacana, pessoal. E aí, Tânia, conta aí a sua história, o que é o Quintal da Luzia, como é que começou? Pois é, o Quintal da Luzia começou em 1997. Eu era adolescente ainda, minha mãe era uma cozinheira exímia, ela era baiana, né? E ela sempre gostou muito de cozinhar. E ela era funcionária pública, trabalhava na prefeitura. E um dia uma colega de trabalho perguntou para ela se ela não gostaria de participar de um evento num clube bem interessante aqui em São Paulo, acho que ele nem existe mais, Yacht Clube Paulista, com um acarajé. Aí minha mãe olhou para ela e falou assim: nossa, claro, quero sim. Só que tinha um detalhe bem interessante, a minha mãe nunca tinha feito acarajé na vida. Meu Deus! E minha mãe era o tipo de pessoa que ela nunca dizia não pra nada. Ela sempre dizia sim. Depois do sim, ela ia correr atrás do que tinha que fazer. Aceitando esse convite, ela foi correr atrás de como que ela ia desenrolar esse acarajé. E aí ela ligou pra minha tia, que morava em Salvador, e falou assim: Clarice, eu vou ter que fazer um acarajé num evento. Me põe uma baiana aí que você achar no telefone agora. 97, não tinha celular, não tinha nada disso. Desculpa, não era nem 97, era 87. 97 já existia celular. Em 87, eu era adolescente, não tinha celular, então foi pelo telefone mesmo. E aí a minha tia achou essa baiana, colocou no telefone. Nessa época tinha um primo meu que morava aqui em São Paulo, que já morava em São Paulo, que era muito parceiro da minha mãe nessas empreitadas malucas assim. E aí fomos dois correr atrás de aonde comprar as coisas para fazer esse acarajé aqui em São Paulo, como é que ela ia moer o feijão e todo o processo. Eu sei que eles se viraram aí uma semana porque tinha que fazer uma degustação, fizeram essa degustação, deu certo. E ela foi fazer esse evento. Nessa época, 87, o meu irmão mais velho, Léo, ele já era o chefe Léo Filho. Chefe Léo Filho é fantástico. Ele foi chefe do Maxuri Plaza, é um cara especial. Exatamente. E aí ele ficou meio assustado assim, falou assim: não, eu vou com você, vai que deu algum pepino nesse negócio. E lá se foram eles. Então foi meu irmão, a minha mãe e dois primos trabalharem nesse evento. Foi um sucesso. Foi uma noite de acarajé. E desse dia em diante a minha mãe se apaixonou pelo acarajé. E aí desse evento apareceram outros eventos que ela fez. E apareceu a oportunidade de trabalhar aos sábados lá na Praça da República. Nessa época a República tinha feira sábado e domingo. Então a nossa primeira barraca foi na Praça da República, com acarajé. Era começo de 88, mais ou menos aí. E eu comecei a trabalhar com ela junto. Quer dizer, a família toda se envolvia nessa coisa da culinária, né? Então sempre foi uma coisa muito familiar. Então sempre estava eu, os meus irmãos, o meu pai, a gente sempre estava envolvido nessas questões. Então toda a empreitada que a minha mãe aceitava, a gente ali colado nela. Nesse ínterim, em 89,
A Maria Emília já fazia parte do conselho da Feira da Benedito Calixto. A feira em 89 tinha 2 anos de existência. E ela foi na feira e ouviu falar da minha mãe e convidou a minha mãe para participar. Ela e a Orieta, que na época ela também fazia parte do conselho. Sim. E aí minha mãe aceitou, claro, porque, como eu disse, minha mãe nunca dizia não para nada. A gente ficou fazendo as 2 feiras. Ficou fazendo a República e a Calixto no sábado. Na época que a gente começou na República, ela era organizada pelo AIMB. E depois o AIMB saiu, passou para a prefeitura e virou uma coisa meio estranha. Até que definitivamente nós saímos da República e ficamos apenas com a Benedito Calixto. Aí se vão 30 e lá vai para dentro. Nossa, que bacana, né? Mas tempo, é interessante porque a culinária é arte também, porque você imagina que para você elaborar um prato, primeiro você vai selecionar os ingredientes, escolher os temperos, e toda a produção ela vai de acordo com a tua história, né? Com o teu conhecimento, com o teu momento. Então toda essa elaboração não é muito diferente do que se faz quando se produz uma obra de arte, um quadro, uma pintura, né, uma gravura. É todo esse processo. E depois a apresentação, o produto final, a montagem de um prato, né? Então o acarajé é um prato, além de delicioso, ele é lindo, tem toda uma história. Qual é a história do acarajé, Tânia? Vou contar pelo menos o que eu sei aí rapidamente. O acarajé, ele deriva de um bolinho árabe chamado falafel. Esse bolinho ele é feito de grão de bico. Então quem levou esse bolinho para a África? Os árabes, né, lá pelo século 8, 9, mais ou menos por aí. Grão de bico não era uma iguaria, especiaria africana, eles trocaram pelo feijão fradinho. Então daí surgiu o acarajé. Acará, bola de fogo, e jé, comer. Acarajé, comer bola de fogo. Então lá na África, esse acarajé ele era servido só com vatapá. Já é um recheio específico da África. Eles não se tem muito precisamente de onde da África o acarajé surgiu, mas tem-se aí nos escritos que ele deriva aí, descende da África Ocidental, da região de Benin, que era um povo iorubá que desenvolveu esse acarajé. Como ele chegou no Brasil? Também lá pelo final do século XVIII, século XIX, ele veio trazido pelas pessoas escravizadas, né, na época da escravidão, para o Brasil, e quem comercializava eram as negras de ganho. Então essas negras, elas trabalhavam nas casas dos senhores de engenho da época, mas elas vendiam coisas na feira, na rua. E da porcentagem dessa venda dessas coisas, inclusive do acarajé, elas tiravam uma porcentagem para elas. A mulher negra é muito importante nesse período, porque por causa dela, muitos tornaram-se homens livres, porque elas compravam esses escravos, a alforria, davam estudo para os seus filhos. Muitas dessas negras, então, girava uma economia que fortalecia a comunidade negra escravizada daquela época. Então o acarajé veio daí. Então, e aí chegou aqui no Brasil por volta do século XVIII, XIX, nesse formato. Como é que se fazia o acarajé naquela época? Então não existia essa facilidade que a gente tem hoje. Aqui em São Paulo eu encontro a maioria dos ingredientes. Eu já encontro o feijão quebrado, que eu só coloco de molho e limpo. Mas naquela época não. Então eram 2 pedras que elas passavam o feijão naquela pedra para quebrar o feijão. Depois deixava de molho, limpava todo esse feijão a pele. Depois ia para a pedra de volta para amassar esse feijão e tornar ele uma pasta. E se temperava com cebola e sal. Batia-se e fritava no azeite de dendê. Hoje a gente já encontra algumas facilidades, ainda bem. Nem fala. Mas lá quando a minha mãe começou a fazer acarajé, não se encontrava feijão quebrado em São Paulo, não. Nossa, que trabalho, hein? Então a gente tinha um moinho, que era aquele moinho de carne, ele adaptado, esse moinho que se usava em Salvador com motor. Então você quebrava o feijão,
depois punha ele de molho, limpava-se e passava de novo ele nesse mesmo processador para fazer a massa. Que trabalho. Ele é trabalhoso. Hoje eu já encontro ele quebrado, né? Mas ela era um processo bem trabalhoso. E aí esse acarajé ele foi se modificando com o passar do tempo. O acarajé, nessa época que eu contei das mulheres escravizadas, eram mulheres que tinham como religião o candomblé. Então só podiam ser feitas por essas mulheres, porque o acarajé é uma comida sagrada. Consta na história que é uma comida que é dedicada a Yansan, Oxum e Xangô. Yansan e Oxum são as duas esposas de Xangô. E diz que Yansan foi orientada pelos deuses a levar esse acarajé para Yansan experimentar. Ela provou primeiro, para Xangô experimentar. Ela provou primeiro, não aconteceu nada. Quando ele provou, saíram labaredas da boca dele. Por isso que é acará, bola de fogo. Exatamente. E aí o acarajé foi ganhando gosto popular, né? Então não era só mais uma oferenda dos candomblés, mas virou uma iguaria de comércio. Quando ele chegou em Salvador, foram agregando outros recheios. Então, depois do vatapá veio o camarão. Então, numa época, comia esse acarajé, partido ao meio com pimenta, vatapá e camarão. Depois agregaram a saladinha de vinagrete e, por fim, o caruru. Então, hoje ele é servido com vatapá, camarão, vinagrete e caruru, que é o formato que a gente serve lá na feira, lá na Praça Benedito Calixto, atualmente. É mais ou menos essa historinha. Que legal. Vocês percebem como que a culinária traz tanta informação, né? É cultura também. Por isso que a gente tem que abrir a mente e entender a arte de uma forma mais ampla. Porque fazendo esse exercício, na hora que a gente vai adquirir uma obra de arte, a gente busca a identificação e busca mais valor do que meramente financeiro. E o propósito desse canal, pessoal, é exatamente esse. Então acompanhem a gente, vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas. Façam lá no joinha, deem a sua contribuição fazendo a inscrição no nosso canal e compartilhem também. Também estamos lá no Instagram, @CristinaBenac, temos o site www.cristinabenac.com.br. Lá vocês podem visitar todo o nosso acervo e fazer aquisições também pela nossa loja virtual. E convido vocês, aos sábados, irem lá na Praça Benedito Calixto, além de conhecer o nosso stand repleto de obras de arte super interessantes, vão comer o melhor acarajé de São Paulo. É fantástico o acarajé da Tânia Borges, será um prazer recebê-los e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.